O Dador Alegre. Ensaios de Kabbalah, por Mário Satis. Tradução Euclides Scaloni. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A arte de pensar. Até meados do século XII, época de emergência do Bahir, não se pode dizer que os cabalistas tivessem meditado sobre o pensamento em si, pois a menção que o Yetzirah, ou Livro da Formação, faz em seu capítulo final, e que diz, abre aspas, quando nosso pai Abraão chegou à compreensão daquilo, imaginou, combinou, esquadrinhou e pensou, e tudo aquilo saiu bem. Fecha aspas. Só se refere às letras e aos signos. Corresponde a um poder geral, especulativo, é certo, porém nada abstrato. Os mestres provençais, em compensação, e depois de terem introjetado essa colossal tarefa abrahamânica que constitui, sempre segundo o Yetzirah, em estabelecer a primeira gramática mística da língua da Bíblia, ou pelo menos em compilá-la e pô-la em relação com outros saberes, como a astrologia e a fisiologia, os mestres da época do Bahir, tocados talvez por alguma influência gnóstica relativa à enóia ou pensamento como causa causorum, foram os primeiros a se entregarem a especular sobre isso, que não tem começo nem fim e se estende ao infinito. A passagem do verbo ao pensamento, da potência ao ato, supunha para os cabalistas do século XII uma reestruturação completa dos elos anteriores e posteriores ao Fiat Lux. Um século mais tarde, o XIII, e no âmbito cristão, será São Tomás quem se esforçará por pensar o pensamento, ou melhor, por sistematizar a criação a partir de uma teologia depurada de todo misticismo, quase aristotélica. De modo que, entre os séculos XII e XIII, em pleno refluxo das cruzadas e enquanto sopra sobre a Espanha muçulmana a alma sublime de Ibn Arabi e, com ele, se derrama no ar a sabedoria sufi, que as línguas sagradas, grego, hebraico, latim, árabe, se desdobram pela primeira vez em ensaios de filologia e mnemônica, o que leva a descobrir ou redescobrir o processo do pensar, a relação entre o som e o sentido. A arte da memória reaparece na obra de Ramon Llull, que herda sua visão do mundo tanto de sufis quanto de cabalistas. É como se, na trama das línguas reveladas dos livros santos e avalizadas por séculos de uso litúrgico, surgissem repentinamente vazios significativos e atos entre a gramática e a poesia, entre o lógico e o analógico. O espaço interlinear, o ponto, o acento, o branco sustentador da letra preta são sentidos, a partir dessa época, como fazendo parte de uma força oculta e onisciente. O pensamento. Segundo menciona Safran, os cabalistas ordenam em 7 etapas o desenvolvimento da criação, que vem surgir do relâmpago e a ele retornar num zigue-zague que lembra tanto o Barak do Livro da Formação como o famoso fragmento de Heráclito que diz que um raio timoneia o universo.
O esquema a seguir nos esclarecerá o ordenamento proposto por Safran. Há duas colunas, uma de descenso e uma de ascenso. Em descenso, 1. Pensamento, 2. Hálito ou ruar, 3. Verbo, 4. Luz, 5. Ar, 6. Água, 7. Terra. Em ascenso, 1. Seres e entidades terrestres, 2. Sentido do gosto, umidade, 3. Ar, 4. Luz, 5. Verbo, palavras, nomes, 6. Ruach, Espírito Santo, 7. Pensamento. Em primeiro lugar, vemos que o descenso do criado procede do abstrato, pensamento, ao concreto, terra. Depois, em outros 7 momentos que poderíamos considerar complementares dos 7 primeiros, como o iniciado, que recriará em si mesmo o mundo, se sobe, ascende quase platonicamente do real, seres e entidades terrestres, ou manifestado, ao invisível do pensamento. Se imaginarmos azul o descenso e vermelho o ascenso, teremos uma correspondência perfeita com os polos visíveis do espectro, ou, quando menos, com a concepção astronômica que atribui o tom azul às estrelas de temperatura mais elevada e o tom vermelho às de temperatura mais baixa. Há que se ter presente que tanto Adamá, terra, como Adam, homem, têm em comum o radical vermelho, Adão. Assim, pois, retornar ou subir do vermelho ao azul é ir da terra ao céu, do ato ao pensamento. Por outro lado, atendo-nos ao efeito que a astronomia chama Doppler, é como se o deslizamento estelar ou ao violeta azul supusesse uma aproximação, enquanto que o deslocamento para o vermelho indicaria um maior afastamento, o que, em outras palavras, equivale a dizer que, para a maior densidade material, menos pensamento, e vice-versa. A aproximação a que nos referimos indica um hipotético observador, neste caso o estudante de Kabbalah. Já Goethe, em sua teoria das cores, havia estabelecido a relação do azul com o pensamento. A palavra hebraica que nomeia a cor é kahol, e contém tanto a força, kor, do pensamento, como a sua seiva, lear. Simultaneamente, há nesse azul o signo do todo, kol, enquanto que o sítio da Terra, o horizonte planetário em que nos situamos, é o da divisão, da multiplicação vermelha, ou adâmica. A relação entre o que descende e o que ascende é, como se vê, quase especular, catóptrica. Possui a mesma simetria bilateral que, com as irregularidades típicas do vivente, existe na árvore da vida, polarizada para os lados e também de cima para baixo. O pensamento se materializa em contato com a Terra, cujos seres e entidades contêm todos uma cintilação azul, pelo que sua paulatina desmaterialização os reconduziria novamente ao pensamento, partindo do vermelho de seus próprios limites. É notável que o ponto 4 marque a coincidência da luz que descende com a luz que ascende. 4, tanto no descenso quanto no ascenso, é luz. O próprio Bahir cita e comenta o famoso Salmo, capítulo 36, versículo 10. Em tua luz, veremos a luz. Em linguagem são-joanina, isso faz referência ao momento da via iluminativa. A tarefa do discípulo de Kabbalah continua, portanto, a nível adâmico,
com o reconhecimento do que a taxonomia biológica chamaria espécie, gênero, indivíduo. Cada ser é único e, entre as coordenadas de seu nome, ao contato de nossa úmida língua que glosa e articula seu som, busca sua relação conosco, sua fronteira espacial, quer dizer, a zona do ar que desloca ou recorta. É nossa vontade que o traz à luz, a que ilumina a sua existência. Na meditação, após a luz, vemos que seu nome, ao sabê-lo e ao dele nos apropriarmos, por convencional que pareça, nos aparenta com ele. Na cosmologia hebraica, não há dualidade entre a palavra, davar, e a coisa, davar, que leva o mesmo nome. As coisas deixam de ser inertes quando são convocadas, chamadas, humanizadas por nós. Se por acaso alguma é mais forte, mais real que a outra, conferimos-lhe um halo de Espírito Santo, algo pessoal, até que, chegado o momento, a vemos por dentro. Descobrimos sua rede atômica, quer dizer, sua ideia matemático-poética, suas linhas de força. Em síntese, seu pensamento. Esta viagem, realizada tanto pelos místicos cristãos quanto pelos cabalistas e pelos mestres tibetanos, consiste na arte de meditar, tendo como meio a mandala ou o mantra, adentrando-se num processo cujo objetivo é o encontro do eixo ou ponto que originou a manifestação, simplesmente porque nesse caminho se recupera uma certa harmonia cósmica que o homem só pode sentir como interior e em condições ótimas, como pensamento ou consciência. O revelado, o manifesto, é dispêndio, pletora e diversificação consumidora. O invisível e ilimitado do pensamento, pelo contrário, é concentração, fonte e confluência de repousos. A imagem que tão bem percebemos na tela de nosso televisor tem sua origem na varredura que realiza, para projetar a trama das imagens, um único ponto procedente do tubo catódico que canaliza a passagem dos fótons ou unidades de luz. Parece que vemos, no variado, a película múltipla de Maia, seu ilusório tecido de formas. Isso que tomamos por nossa existência ordinária. Porém, na verdade, tudo procede desse único e velocíssimo ponto que os cabalistas medievais chamavam de Neruda Mahshabdit, ou ponto pensante. Um cabalista provençal do famoso Círculo de citado por Scholem, escreve uma carta a um de seus discípulos. Abre aspas. A causa das causas não tem começo, nem lugar, nem limite. A partir de sua vontade, de si mesma, concebeu os mundos. De sua grande luz nascem os 10 pontos, Sefiró, que são como um resplendor que ultrapassa em intensidade o do sol. A luz procedente do ponto mais interior não está separada, porém, da substância, quer dizer, dos caminhos da árvore da vida. E é desse ponto inteligível, ou Neruda Mahshabdit, que surge o ponto imperceptível que se divide em 10. Fecha aspas. Por hermética que pareça, esta linguagem não deixa de ter um fundamento geométrico no ponto clássico ou biológico, na célula fecundada que nos deu origem, ou inclusive um paralelo cosmológico das partículas que flutuam no espaço antes de organizar-se em átomos. Tudo começa pelo ponto. No século XIII, e numa página do Zohar,
Moisés de Leon retomará essa ideia para ligar o ponto original a Rahma, a sabedoria. Quem encontra a origem do pensamento acha um apoio para recriar-se. Descobre, como indicou Buda, que a libertação consiste em concentrar-se num ponto. Porém, como se trata de uma sabedoria oculta, esse ponto que a gera também estará oculto. Também na tradição hindu é Bindu, a gota, o sêmen, o germe, a origem de toda a manifestação. Os yogis acreditam que é o ponto diacrítico Anusvara, que acompanha nada, o som primordial, o que guarda o segredo da vibração inicial. Por conseguinte, se se quer liberar a mente de seus pensamentos dispersos, é preciso sumi-la, ou melhor, resumi-la, num único ponto. Akegrata, ou objeto singular. Escreve Mircea Eliade, em português Mircea Eliade, em sua obra Patanjali Yoga. Abre aspas. Essa Akegrata tem por consequência imediata a censura de todos os automatismos psicomentais que dominam e que, a bem da verdade, constituem a consciência profana. A atividade dos sentidos e o inconsciente introduzem continuamente na consciência objetos que a dominam e a modificam. As associações dispersam a consciência. As paixões a violentam. Mesmo em seus esforços intelectuais, o homem é passivo. A maioria das vezes não pensa, propriamente falando. E sim, se deixa pensar pelos objetos. Fecha aspas. Consequentemente, o retorno a essa entidade microscópica e indivisa, que é a Ekagrata, após anos de prática e meditação, leva o discípulo ao ponto de vista que o budismo denominará de equidistância suprema. A partir desse ponto, a não discriminação produz paz, a paz produz harmonia, e esta, uma harmonia supraconsciente que dirige o pensamento. O Lama Anagarika Govinda ajusta ainda mais a convenção desse ponto ajusta ainda mais a concepção desse ponto a partir do qual se produz o domínio mental. E escreve que, abre aspas, quando falamos da experiência espacial da meditação, estamos em contato com uma dimensão diferente da terceira dimensão que conhecemos, que apenas nos serve de ponte. Da disposição de partida, já que aí, na meditação, a sucessão temporal se converte em justaposição espacial. Essa justaposição espacial, por sua vez, se transforma em interiorização e a interiorização se converte num contínuo que se situa mais além do ser e do não ser. Trata-se de uma fusão do tempo com o espaço numa última e incomensurável unidade em forma de ponto que, em tibetano, se designa pelo nome Tigle, Bindu em sânscrito, palavra que tem vários sentidos, tais como ponto, zero, gota, semente, e tem um papel importante na terminologia da meditação. Fecha aspas. Nessa vacuidade azul e espacial dos começos flutua o pensamento, quer dizer, a consciência. Porque, continua Govinda, abre aspas, quando contemplamos a profundidade misteriosa do firmamento, estamos contemplando ao mesmo tempo a profundidade de nosso próprio ser, de nossa enigmática consciência que tudo envolve. Fecha aspas. Vasta e insondável,
essa cor que originará zigue-zagueante o pensamento criador é, antes de seu estalido diferencial, o mais profundo emblema dessa sabedoria que o Oriente chama Dharmadhatu, literalmente, o fundo de todas as coisas. Ou Dharmadhatu, eu não sei. Govinda enfatiza a importância do instante prévio à manifestação que, diz, contém como, abre aspas, a semente, a unidade indiferenciada da raiz, do tronco, das folhas, das flores e até dos frutos. Somente quando o tempo os separar no espaço é que todos esses elementos se tornarão realidade para nós. Fecha aspas. É o tempo, então, a ordem sucessiva ou cronológica, que se deve deixar de lado para compreender a simultaneidade do espaço, esse espaço que está vazio e em cujas as azuladas profundidades reside a potência do que, a partir da Kabbalah, chamamos a arte de pensar. Aquilo que os antigos chamavam a música das esferas. Pensar o pensamento, ir da ponta da agulha a seu olho vazio. No fragmento do Bahir podemos ler, abre aspas, a orelha é uma imagem da letra Aleph, e o Aleph está no princípio de todas as letras. Porém, essa é também uma imagem do cérebro. Das-te conta agora do seu som? Pergunta o mestre. Basta abrir a boca. Assim também o pensamento apenas concebido se estende ao infinito de modo ilimitado. Todas as letras surgiram do Aleph, e se entende que o Aleph lhes tenha dado origem. É nesse sentido que se deve compreender o versículo de Miqueias, capítulo 2, versículo 13. E a cabeça deles, Berosham, o Criador. Como, por outro lado, sabemos que o nome do Criador se escreve com as consonantes Yod, Re, Vav, Re. Sons que pertencem exclusivamente a ele durante a santificação do santuário. Percebe-se a que se refere a mencionada passagem. Pois bem, o que significa o santuário? Trata-se do santo Reihal e está no pensamento. Fecha aspas. A estrutura deste parágrafo é tão complexa quanto precisa. Com efeito, durante séculos, uma vez ao ano, o sumo sacerdote do Templo de Salomão pronunciava o nome do Criador no Sancta Sanctorum, lugar que arquitetonicamente estava em correspondência com a cabeça e com o fogo. A partir da dita proclamação, tudo voltava a começar pelo ponto do Yod, primeira letra do tetragrama. Porém, como a tradição oral ou Kabbalah precede o templo de pedra, será o ouvido o lugar da vibração primeira, pois é ali que está impresso o Aleph. O modo como a Mahshabá, o pensamento, se acha inscrito no interior de nossa cabeça, reflete-se no fato de que o cérebro, Moar, se compõe de 2 das letras do pensamento, constituindo as 3 letras restantes, mediante o vocábulo Shavá, a estrutura que, para dizê-lo de algum modo, o contém ou sujeita.
apesar de que também, ao se ler essa palavra como Resheb, faça ela referência à devolução de energia que ativa o cérebro, nutre a fonte que o criou. Nossa massa encefálica não é mais que um pedaço de universo ainda incandescente, operado pelas ondas hertzianas e eletromagnéticas que modelam suas circunvoluções, conformado com a aparência da nós, pelo que, desde antigamente, os cabalistas exploradores aléficos se denominaram a si mesmos companheiros do jardim do Nogal. Como fruto sob sua casca indeiscente, assim está o cérebro no cofre do crânio. Os níveis de exploração que permitem, a partir dessa analogia, que o estudante se aproxime dos segredos do bem-pensar são 3 e surgem da nós, ou egós. Melhor dito, procedem da palavra jardim, gnat, e vão em direção a nós, o miolo, o interior de si mesmo. O G de gnat alude à gematria, ou valor numérico, das palavras que articulam o pensar. O N, a notaricon, que permite leituras de anagramas ou acrósticos e tem relação com seu método de interpretação. E, por fim, o T inicia a palavra temurá, e se refere aos enxertos e permutações factíveis em todas as palavras e versículos. Entende-se assim que a execução constante desse exercício liberta o cérebro daquilo que o sujeita, transformando sua massa inerte em calor ativo e o calor em luz. Ao mesmo tempo, a gematria de Marshaba, ou pensamento, leva à cifra 355, equivalente a Shana, que significa mudança e também estudar, aprender ou diferenciar. Daí, naturalmente, deriva o livro que faz parte do Talmud e que os judeus chamam Mishnah. Seu estudo faz mudar, e como toda mudança, na realidade, procede do pensamento, da mente. É a flexibilidade desta que dependerá do corpo que a veicula. Nossa palavra pensar provém de um termo latino que se refere à operação de pensar. Obviamente, este pensar sugere uma atividade melancólica que conduz à rodiniana estátua, de alguém que deve sustentar a cabeça, pois esta o arqueia, o deprime, lhe pesa. Por outro lado, ao crer-se em Anaxágoras, o homem pensa porque tem mãos, o que explicaria, na somatotopia do cérebro que nos oferecem os cartógrafos do sistema nervoso central, o lugar desproporcionado que nele ocupam mãos e braços. Na estátua de Rodin, é precisamente a mão que deve ajudar a cabeça a suportar o peso terrível do pensamento. O mesmo se percebe nesse quadro tão amado dos alquimistas do século XVI, a melancolia, de Dürer, que inclui em sua margem esquerda o ponto luminoso de onde brilha e morredoura a luz. Desde essa época e até nosso século, o pensar foi para o Ocidente o que Valéry chamou uma atividade de precários resplendores, como se o precário fosse, para o Homo faber, tão desditoso como dormir à intempérie. Em compensação, para a Kabbalah e para os pensadores orientais, existe um pensamento do pensamento que é, ou pode chegar a ser, levitatório, quase sutil, delicioso de viver e de emanar, visto que, como observou Julian Green,
O pensamento voa e as palavras vão a pé. Esse modo de pensar trata de não forçar nada, de recuperar a espontaneidade primeira. Em todo caso, esmera-se em transcender a luta que se trava entre o pensamento e a linguagem, sujeitos ambos a dois movimentos recíprocos. Às vezes é o primeiro que busca o segundo, e às vezes é o inverso. Para isso, esse pensamento recorre ao artístico exercício de dominar suas curvas, seguir seus meandros, aceitando a todo momento que o tal que pode nomear-se não é o tal eterno. Provavelmente, sob a influência da Kabbalah, Spinoza escreveu, abre aspas, assim, todas as operações da vontade, do entendimento, da imaginação e dos sentidos são pensamento. Fecha aspas. Ideia reveladora essa, porquanto estabelece uma relação, um vínculo entre os sentidos e o pensamento. Se tomarmos novamente a palavra pensamento, marchabá, e a lermos aliterada como berhameshá, obteremos a expressão por 5 ou através de 5. São nossos 5 sentidos que, combinados uns com os outros, estão na base do pensar, erigindo, por sua vez, a cor, o odor, o gosto, o tato com que percebemos o mundo dimensional. E o que é mais significativo ainda, há, entre as sílabas do nome pensamento, uma alegria, ou simra, em B, mero fato de viver e respirar que, ao perceber-se, transforma toda a contemplação em música e toda a linguagem em poesia. Garcilaso escreveu: a arte se fez igual ao pensamento. E Buda disse: somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Seja horror ou beleza. O fragmento do Bahir, ou livro da claridade, que com maior ênfase comunica o deleite de um pensamento positivo, etéreo, é o que diz, abre aspas, tanto o olho como o ouvido retiram sua força de marchabá, ou pensamento divino. Porém, o que significa a palavra marchabá? Um rei de que todo o mundo precisa, de que todo o criado depende. Os seres superiores com os inferiores. Fecha aspas. Não devemos supor que o nome rei oculta algum sujeito determinado, embora faça alusão a um locus, a cabeça, sobre a qual se assenta a primeira sefirá da árvore da vida, chamada precisamente coroa, Keter. Teoria semelhante, sustentando que a realidade última é consciente, é mente, repensamento, foi esboçada pelos filósofos hindus há séculos, e por isso a citada frase de Buda não é de toda original, embora seja eficaz no momento de entender como, o que e para que pensamos. Quanto à concepção de Spinoza, formulada no século XVII, a época de Descartes e de seu cogito ergo sum, possui essa realidade cristalina das lentes que o filósofo judeu polia em sua Holanda natal, além de incluir uma visão matemática dos órgãos do pensar. Frases, ideias, números, silêncios, sintaxes são, para o autor da Ética, escolhos e teoremas.
Ambos os mestres, Buda e Spinoza, coincidem em determinar a responsabilidade do sujeito ao elaborar seu pensamento. Se emitiram um aguçado juízo sobre as tramas do cérebro ou as falsas ilusões separatistas da mente, foi para comunicar a seus contemporâneos a boa nova de uma liberdade possível e de uma identidade de opostos. Do ponto de vista planetário, cabe dizer que esse rei de quem, segundo o Bahir, todo criado depende, pelo menos aqui na Terra, é o Sol, astro que os cabalistas chamam indistintamente Shemesh e Ramah. Esta última palavra, presente em Mahshabha, torna verdadeiro o que afirmou Huang Po, o mestre Shan, discípulo do chamado sexto patriarca Huineng, quando disse, abre aspas, se os estudantes tão somente eliminassem num súbito clarão todo o pensamento conceitual, ser-lhes-ia manifestada a substância original como o sol, que acende no vazio e que ilumina o universo inteiro sem embaraços nem limitações. Fecha aspas. Esse súbito clarão, iluminação, compreensão suprema, clarividência instantânea, é detectado inclusive numa palavra tão despretensiosa que lhe damos pouca atenção quando, de Mahshabha, extraímos o sol de Ramah. Refiro-me à palavra Shab, volta, retorno, cujo valor numérico é 302 e coincide com o da palavra relâmpago, Barak, quando o pensamento é vivido com paixão e o conceito ou ainda a imagem são criticados por Huang Po e também pelos mestres do Bahir. Tal crítica se refere a que a linguagem parcializa o real. Os hebreus presentes durante a revelação sinaítica perceberam certamente uma imagem, porém não toda a imagem, diz o livro da Claridade. A palavra construtora do pensamento é um borne, um nó na rede da linguagem, que também está feita de vazios significativos. Sabendo isto, ao tornar-se tecelão, mestre da palavra, o cabalista chega a perceber tanto o seu encanto quanto o seu relativo valor. No instante anterior à imersão para além da linguagem, nessa consciência primordial, na Neroda Mahshabit, o ponto consciente, no ascenso e no descenso do relâmpago que faz fulgurar os mundos, o discípulo se tempera ao contato do Ruach, ou hálito, chamado comumente Espírito Santo, e atravessa num suspiro a zona da inspiração, anterior à emergência da palavra nova, capaz de derramar sobre quem a pensa e enuncia, para terminar lançando-a depois ao ar de sua época, úmida ainda pelo contato de sua língua. Disposta a partilhar com todos os seres terrestres a magia de seu som, o encanto de uma das quantas sílabas e fonemas nas quais se assenta e define essa assombrosa criatura, o homem. Pois, como observou o poeta de Moger, referindo-se a talvez a consciência de si,
A mente que parte em busca de sua identidade, abre aspas, tenho acumulado minha esperança em língua, em nome falado, em nome escrito. A tudo eu havia posto nome. E tu tomaste o lugar de toda nomeação. Fecha aspas. Somente o ignorante diz eu. O sábio sabe que há um eterno tu, que outro mais profundo nele habita. Esse é o artista, o pensador. O que dele vemos? Polícromos, longos e complexos pensamentos, excrescências de um ouro invisível.